Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossos estudos sobre o texto informativo no livro Ápis de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos estudar a página 151, 152 e 153 até o exercício número 5. Correto? Então vamos, a professora vai lendo e explicando. Leia este outro texto que trata do mesmo assunto. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autonomia, auto, voluntário, próprio, e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém o rabo ficará mais curto. Pessoal, aqui nós temos um texto que tem as mesmas informações do texto principal, que é o texto que nós temos na página 146 e 147. Só que aqui ele está de uma forma sintetizada, mas sem perder a estrutura do texto, que é a apresentação. A apresentação seria aqui, ó, para se defender. Tem a explicação. A explicação seria aqui, ó, elas forçam uma fratura e a conclusão, né? Como que o texto termina, né? Que é aqui, ó, essa estratégia pode ser repetida, porém, então ele não perde a estrutura, que seria apresentação, explicação e conclusão. E é bom que vocês tenham noção de como resumir um texto, e ele está em apenas um único parágrafo, apresentando todas as informações importantes do texto. Então, vamos à atividade agora. Comparando com o texto principal dessa unidade, por que as lagartixas perdem o rabo, que você leu nas páginas 146 e 147, é possível afirmar que o texto acima apresenta. Olha lá o que a professora explicou, acabou de falar. Então, vocês vão colocar um X no que corresponde sobre o texto, né? Acima, o que ele apresenta? Os mesmos blocos de assuntos do texto principal, que é o da 146 e 147, mas de forma sintetizada em um único parágrafo. Olha, eu disse isso. Apenas um dos blocos de assuntos tratados no texto principal. A professora não falou isso. As mesmas partes que o texto principal, apresentação, explicação e conclusão. Olha o que a professora disse, hein? Prestem bem atenção. Apenas duas partes, a apresentação e a conclusão, não contemplando a explicação. Ele tem, gente, as três partes que eu falei. A apresentação é aqui, a explicação é aqui, onde eu circulei de verde, e a conclusão, que começa quando fala essa estratégia, pode ser repetida. Então, prestem bem atenção na minha fala, né, na minha explicação, para responder. Agora, número 3. Releia este trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim. Em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura, caso ela faça uma força naquele ponto. O rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Então, aqui nós temos, ó, letra A. Nesse caso, a parte destacada indica que vai se iniciar o quê? Olha a palavra destacada aqui, ó, é assim. Quando se fala é assim, a gente vai iniciar um exemplo. Tá dando algum exemplo? Vocês acham? É uma opinião?
Tá dando uma opinião? Opinião, a pessoa fala assim, eu acho que... E no tipo de texto informativo, ele não tem opinião. Está dando uma explicação. Olha a parte que corresponde, onde que fala essa parte aqui da quebra do rabo. Lá no texto que a professora explicou. Ou indica um parágrafo. O que vocês acham? Que é um exemplo, uma opinião, uma explicação ou um parágrafo? Lembrando que o texto informativo, ele nos informa, né, para o nosso conhecimento. Ele nos apresenta o quê? Uma explicação. Fica a dica. Agora a página 152, letra B. Assinale as afirmações corretas sobre a linguagem do texto lido. Lembrando, gente, que é um texto informativo, né? Que tem uma linguagem o quê? Científica. Alguns termos usados na ciência. Presta atenção no que eu disse para responder. Uma linguagem, mais informal e apresenta algumas gírias? Gente, linguagem informal é a nossa linguagem do dia a dia. É como a gente fala, aquela linguagem cheia de marcas, né? Próximo, apresenta palavras mais usadas no campo da ciência. O que vocês acham? Traz várias opiniões pessoais do autor. Nunca, gente, um texto informativo com base científica, ele traz opinião pessoal do autor. Nem pode, porque é baseado na ciência, não no que ele acha. Explica o assunto detalhadamente, está explicando de forma detalhada. E aqui o próximo e último quadrinho. É direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais. Gente, no caso, a linguagem direta é aquela que tem uma linguagem simples, mas ela é objetiva, ou seja, ela atinge as pessoas de uma maneira que elas possam entender, né? E só para vocês saberem, aqui, então, vocês podem responder, vocês vão colocar X e tem mais de um X aqui. Tem mais de um, vocês podem assinalar mais de uma. Um quadrinho. Número 4. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Então, aqui nós temos a palavra homocromia. Homo significa igual e cromia, cor, né? Aqui está mostrando na imagem de um urso polar, né? Está lá no gelo. Urso polar, pelo branco para confundir com a neve, né? Então, homocromia corresponde, né? Sobre a cor da pelagem, que é na mesma cor da neve para confundir o predador, né? Algum predador dele. E agora de uma rã, homotipia. Homo, igual, e tipia significa tipo, né? Tipo igual. Ó, a rã dourada de Madagascar. Cor e textura iguais às da pedra, ou seja, ela faz como se fosse uma camuflagem, né? Para ficar da cor da pedra, né? Isso chama homotipia, né? Para fugir também dos seus predadores. Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo, autonomia. Com base nas informações do texto, faça um esquema como os dos exemplos acima para essa palavra. Então, aqui nós temos autonomia. Aí vocês vão escrever aqui a palavra alto. O que significa alto? Vai olhar lá no texto da lagartixa. E aqui, tomia. O que significa tomia? Vai escrever aqui o que significa. Certo? Agora nós estamos na página 153, exercício 5. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam.
Então, aqui nós temos a palavra lagartixa e vocês vão escrever um esquema da maneira que se pede. Como nasce? Vão olhar lá no texto e escrever como que ela nasce. Ela nasce o quê? De um ovo, da barriga de outra lagartixa, como que ela nasce? Grupo de répteis, grupo de animais a que pertence. Que grupo que ela pertence? É o grupo dos? Eu até falei aqui sem querer. Principais predadores. Quem que são os principais predadores, né? Quem que utiliza a lagartixa para jantar, né? Para almoço e jantar? Vai escrever o nome dos animais aqui. E estratégias de defesa. Qual que é a estratégia de defesa dela? O que está falando lá no texto do rabo? Do rabo dela. Então, vocês vão escrever aqui. Nós vamos ficando por aqui e eu vou gravar outro vídeo para explicar o uso dos porquês. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.